Salve, salve, além do placar 26, galera! Momento histórico nas mídias sociais. O primeiro podcast além do placar 26 é hoje, galera. Se liga aqui, e nessa resenha aqui, o meu grande parceiro e companheiro Aidan Teixeira. Salve, salve, galera! Primeiríssimo episódio aqui do podcast Além do Placar. Eu sou Aidan aqui pra vocês e hoje vamos ter uma resenha muito especial aqui com um dos goleiros que eu, quando eu era criança, queria ter sido, viu? Mas antes de apresentar eles pra vocês, vou apresentar aqui meu parceiro Renan, nosso torcedor aqui na arquibancada. Salve, Renan! Ô, Aidan, Thiago, prazer, boa noite, né, para toda a audiência aqui do nosso canal. E eu vim aqui prestigiar vocês, eu, Santista Roxo aqui. O pessoal fala que eu sou historiador de futebol, mas eles estão forçando um pouquinho a amizade aí, né? O foco agora aqui é o nosso lenda aqui, o nosso grande Roger, multicampeão, por onde passou. Ó, tinha estrela, hein, Roger? Verdade. Caramba, tinha estrela. Conta um pouquinho da sua trajetória. Eu tô muito curioso para saber aí como que você começou. Em primeiro lugar, agradecer vocês pelo convite, ainda mais a estreia, né? É responsabilidade, hein, cara, de fazer bombar aí o Além do Placar 26. É um prazer enorme contar um pouco da nossa trajetória, né? Eu acho que a gente trabalhou tanto tempo para isso, para ter o reconhecimento, para ter essa credibilidade, esse respeito e poder passar para essa galera que nos acompanha, que gosta tanto do futebol, de uma maneira geral aí, o que foi a nossa vida, né? Nesses 23 anos de carreira, passando por grandes clubes, e eu tive o privilégio de jogar para esses clubes, inclusive a seleção brasileira. Então, obrigado pelo convite, que seja sucesso Além do Placar 26. Maravilha. Esse momento aqui é uma cortesia para o grande Roger Noronha, o grande goleiro, pela vossa esposa, um Tafimoé, suplemento alimentar, rico, né, em nutrientes, e o Highline, que é um rico em ferro também, indicado para as mulheres aí também. É uma cortesia para o nosso grande goleiro aí, o atleta Roger. Obrigado. Ó, vou passar para cá, porque São Paulino, o pessoal fica com esse negócio zoando do São Paulino aí. Mas aqui é pra esposa, isso aqui é pra mim, tá bom? Sem zoação. Conversa tirana, né? Vou falar pra você, a cortesia não acaba por aqui. Eu gostaria de entregar um presentinho pra você do Além do Placar. Eita! Então, ó, Todo o carinho hoje aqui, como Cheio dos Que legal. presentes, hein, Roger? O Primeiro cara merece, episódio. hein? que moral. É moral, ó. Tá vendo? Você vai me convidar semana que vem de novo, fazer o segundo episódio? olha só. Fazer um repeteco. Aí É um repeteco. Quer fazer parte do quarteto? Tem mais presente. ó. É um repeteco. Ó, Ele gostou da ideia, ó, hein? vai trozar aqui, pô. É um repeteco. Ixi, Xaxi, tá que serve, Que Roger? legal, hein, cara? Verde. Verde ainda, olha que essa é mancada, hein? Mandar verde. Não, O Thiago tá na maldade. camisa de goleiro diferente. Camisa de goleiro diferente. Ah, verdade. A torcida do São Paulo vai ficar enfurecida com isso, hein? A seleção brasileira jogava de verde. Mesmo? É verdade, né? É verdade. É uma grande cortesia aí do nosso Roger Noronha. Roger, vamos lá pro nosso bate-papo. Você que foi revelado no Flamengo, multicampeão no São Paulo aí. Você jogou com 3 jogadores que pra mim é top da balada. Sávio, Romário e Edmundo. Como era conviver com esses jogadores? Como eram os bastidores? Havia briga entre Edmundo e o Romário? Olha, primeiro assim, o único sinão disso daí é que a gente não ganhou porra nenhuma, né? Foi Não, o melhor ataque do mundo? ataque do mundo, mas em Melhor ataque do 95, mundo? no centenário do Flamengo, a gente não ganhou o título que era esperado de todo mundo. Até porque não era só os 3, né, na realidade. Lembra a musiquinha? Eu lembro. Pior ataque do mundo. E brincadeira Para um da parte, pouquinho. assim, não era só o ataque, né? Ele tinha, na cabeça de área o Mancuso, tinha o Zé Roberto, tinha o Gilberto, lateral esquerdo, tinha o Ronaldão. Ronaldão também. Ronaldão, então vários jogadores tinham ganhado a Copa do Mundo de 94, a gente está falando esse ataque em 95, então tinha sido acabado do Brasil conquistar o Tetra e o Flamengo montou essa seleção. Então acho que foi uma frustração geral, não só para nós jogadores, mas principalmente para a torcida, no ano centenário ainda. E o bom é que no ano seguinte a gente foi campeão invicto. Eu fui o goleiro menos vazado da competição, do Campeonato Carioca, primeiro título do Romário, só que nos bastidores existia, né? Não tinha como não existir aquele egozinho, um querendo o Romário e Edmundo ali, porque tinha aquela... o pessoal que lembra, os torcedores, principalmente carioca, que lembra aquela... quem é o rei do Rio? É o Romário, verdade. é o Edmundo, é o Renato Gaúcho, é o Gaúcho, enfim. Mas para mim tava começando ali com o primeiro ano meu como titular
do profissional em 95, então para mim foi uma experiência muito grande conviver com esses ídolos. Romário já consagrado, deu o título Brasil 94, Sávio começando praticamente sua carreira, o Edmundo também ali buscando um pouquinho mais novo do que o Romário, mas também já em ascensão pelo Brasil inteiro. Mas para mim foi uma experiência muito grande e uma convivência. Você conviver com os ídolos desse é sensacional, né? Que é uma experiência que eu levei pro resto da minha carreira. Você é louco? Ô, Roger, eu penso assim, ó. Eu imagino você no meio desse fogo cruzado todo aí. Pô, mas era muito mais legal, né, cara? Eu acho que, tipo assim, o esporte, eu lembro quando um provocava o outro, eu lembro o Renato Gaúcho, eu vou lá na casa de vocês, vou meter 2 lá, velho. E os caras, tipo, num churrasco, no outro dia, os caras tudo junto, né? Aquela final, igual, tipo, quando o Renato Gaúcho mesmo falou que ia bater nos caras e foi lá e meteu gol de barriga lá, não foi? Eu que tava no gol de barriga, lembra dessa porra, não? Não, mas... E tinha apostas também, né? Tinha aposta entre jogadores também, de doar cesta básica também. Básica, pra de pagar jantar, de sair pra jantar. Hoje em dia não tem isso, né? Eu falo de futebol, vamos ser bem sinceros. O futebol ficou chato, né, cara? O futebol tá muito mimimi, muito extracampo. A gente lembra, não é só no Rio, não. Que a gente lembra aqui em São Paulo, que o Viola fazia o gol, imitava o porco. O Paulo Nunes jogava com aquela máscarazinha da tiazinha. Da feiticeira. Donizete Pantera. Então, assim, esse é o futebol legal. Eu acho que é saudável quando você não parte pra agressão, que você não parte pra violência. Agora, a gozação, você poder sacanear a torcida adversária, isso sempre fez parte do futebol. E hoje a gente brinca, fala assim, cara, tá chato torcer contra o Flamengo, contra o Palmeiras, né? Porque os caras não dão brecha pra gente sacanear eles, que estão ganhando tudo. Não, mas fora qualquer zoeira, hoje em dia parece que o cara leva mais pro pessoal, né, cara? O cara não sabe levar aquilo ali um lazer, né, dele. Profissional, vocês eram profissionais. É verdade. O restante do povo é lazer, cara. Porque isso é o gostoso do futebol. Essa gozação, essa brincadeira de você perder. Pô, não vou trabalhar amanhã não, que os caras vão me zoar no trabalho e tal. Então isso era o gostoso, era saudável. E aquilo que você colocou muito bem. Eu acho que foi muito pro lado da violência, de briga de torcida, e eu sinto falta aqui em São Paulo, porque eu moro aqui em Caraguatatuba, né? Frequento muito Morumbis até hoje, quase todos os jogos, vou no Camarote dos Ídolos. E eu sinto falta, uma coisa que eu sinto muito falta aqui no futebol paulista, dizendo assim, é a torcida mista, né? Sim. Que é o que tem no Rio. No Rio é muito bacana você ir no Maracanã ainda, você vê aquela briga de torcida, no bom sentido, de uma torcida querendo calar a outra, de gritar mais alto, de colocar mais torcedor, né? De criar música. Todo jogo você cria uma música diferente. Então eu sinto falta disso aqui em São Paulo. E as bandeiras, lembra do bandeirão? Até hoje. Voltou, né? Voltou agora em São Paulo, voltou. Mas, Roger, diz pra mim, por que a saída do Flamengo? Houve alguma situação especial assim? Ou simplesmente quis sair do Flamengo? Não, ainda foi até um episódio que eu fiquei, na época, até muito, muito chateado. Que, pô, como eu falei agora, eu ganhei. Foi o primeiro ano meu como titular de São Paulo, foi em 95. Em 96 eu continuei como titular. Fui campeão invicto, goleiro menos vazado. E quem estava na minha reserva era o Zé Carlos, o saudoso Zé Carlos. Tinha vindo de Portugal, tinha só mais um ano de carreira e ia se aposentar. E eu lembro que na Copa Sul-Americana eu machuquei o joelho no Maracanã, dei uma torcida no joelho e não me levaram para o jogo contra o Guarani de Campinas. E no jogo seguinte, foi o Fábio Noronha, que foi a reserva do Zé Carlos nesse jogo, me substituindo. E quando voltou, o Fábio Noronha chegou para mim e falou: Roy, você viu a sacanagem que fizeram com você? Eu contei isso poucas vezes, hein? Por estreia de vocês, eu tô contando a primeira mão. Fato exclusivo, hein? Exclusividade, galera. E o Fábio Noronha falou assim: Roy, viu a sacanagem que fizeram com você? Eu falei: como assim? Colocaram o Zé Carlos com a 1, porque minha camisa era 1 e o Zé Carlos era 12, colocaram o Zé Carlos com a 1, me colocaram com a 24 e colocaram você com a 12, teórica. Eu falei: cara, será que vamos sacar, cara? Acabei de ser campeão carioca agora, invicto. Aí vou esperar o jogo. Aí acabou o treino, na antevéspera do jogo, o Júnior era o treinador, o Júnior, comentarista, era o treinador do Maestro, era o treinador do Flamengo. Jogou pouca bola? Pra caramba. E me chamou no vestiário e falou assim: Roger, cara, pô, o Zé Carlos tá final de carreira, eu fui campeão com ele no Flamengo, poxa, eu quero colocar ele como titular, você tem muito tempo ainda pra vestir a camisa do Flamengo, então vou colocar você na reserva do Zé Carlos. E eu, moleque novo, doido pra jogar, com tesão danado pra jogar, né? Falei: não, cara, pô, eu achei injusto, cara, acabei de ser campeão agora, pô, tô numa fase sensacional, não vou... Ele falou: não, é assim, eu decidi, sou treinador e vai ser assim. Aí eu inventei uma contusão lá, fiquei 3 meses machucado lá. Naquela época tinha aquele negócio de o contrato, não tinha lei Pelé ainda. O time podia te prender
sem querer te liberar. Tinha um negócio de 6 meses, né? Não tinha, aí acabou meu contrato, acabaria em dezembro, aí o Flamengo fez renovar o contrato mais um ano, que só me emprestaria para outro time se eu renovasse o contrato por um ano. Aí renovei o contrato por um ano, e eu pedi para sair, falei que eu não queria jogar lá, e me emprestaram para São Paulo. E a sorte minha, graças a Deus, o São Paulo fez eu vir com o passe fixado, e o Rogério Ceni me dava brecha para jogar, e eu desesperado, querendo mostrar trabalho para ele continuar no São Paulo. E na Copa dos Campeões, meu contrato encerraria, foi um contrato de 6 meses, encerraria 30 de julho. E na Copa dos Campeões em Mato Grosso, o Rogério Ceni foi operar o menisco, eu estreiei contra o Santos. Aquele Santos que era Marcelinho Carioca, Viola já? Marcelinho Carioca, Viola, Carlos Germano era o goleiro. Carlos Germano. Era o goleiro do Santos. Arrebentei no jogo, voltava peguei pra tudo Edmundo. Edmundo tava no Santos. Pegou até sombra, Peguei espírito. até Pegou sombra, espírito. aí cheguei no vestiário, o treinador Dario Pereira, aí chegou no vestiário, Dario Uruguai. Pereira falou assim, ó, pode depositar o dinheiro na conta do Flamengo, amanhã eu quero o Roger no São Paulo. Olha que E fiquei no moral, São hein? Paulo, cara. Olha Foi só. essa a minha saída. Você foi revelado num grande clube de massa, né, o Flamengo. Os seus primeiros passos no Flamengo, qual foi o jogador que te ajudou a te ambientar ali na resenha ali e tal? E qual era o casca grossa que, tipo, foi uma pedra no sapato assim, foi, puta, esse aqui é casca de ferida. Qual te ajudou? A gente vai dar moral Olha, aqui pro bastidor. Quem me ajudou muito, cara, foi o Gilmar Reinaldi, cara. Sério? Gilmar Reinaldi, que eu tava subindo o pro goleiro da profissional. Copa de 94? 94. Eu tinha, o Gilmar estava como titular em 92, porque eu subi no profissional do Flamengo em 92, eu fui campeão brasileiro em 92 na reserva do Gilmar, quando caiu a arquibancada contra o Botafogo, no primeiro jogo ali, que foi a despedida do Júnior, capacete, que ele fez um gol de falta. Eu não lembro desse fato aí. Quando fala de arquibancada, eu só consigo lembrar do São Januário. Só. Não, pô, Eu não lembrava em 92, desse. deu mais de 120 mil pessoas no Maracanã. Porra, Aí a gente nem sabia se ia ter jogo ou não, porque teve alguns, eu não lembro quantos faleceram ali, mas caiu, aí ficou aquele negócio, vai cancelar o jogo, não vai. Aí a polícia militar achou melhor para não tirar aquele pessoal, imagina a frustração, não vai ter jogo, sai todo mundo do Maracanã, 120 mil pessoas. Então teve o jogo, eu estava na reserva, então o Gilmar foi aquele, já estava quase no final da carreira dele, estava mais para se aposentar do que no começo de carreira, então eu, moleque novo, subi meio assustado, profissional, caramba, Gilmar aqui, da seleção brasileira. Não, pô, tava 11 anos no Flamengo já. Mas eu tinha assim, cher profissional, moleque novo. 11 anos? Fiquei 11 anos no Flamengo, fiquei 11 anos no Flamengo. Não, mas nessa época eu tinha 2 anos de Flamengo. 8 anos. 8 anos de Flamengo? Cheguei em 86 no Flamengo. Caramba. E como foi se aproximar assim do campeão mundial, né? Mesmo que era terceiro goleiro, mas imagina, se abraçar o cara, se conviver com esse cara tal, e ele tinha sido. Como ajudou você? Ele tinha sido campeão brasileiro no São Paulo, fez história no São Paulo, pô. Era não só a Copa do Mundo, mas ele jogou vários amistosos, eliminatórios de Copa do Mundo, e pra mim era uma referência, era o titular do meu time que eu tava subindo, e ele, começou a, Roger, vem cá, era goleiro, a gente treinava separado dos outros, a gente tinha aquele treinador de goleiro que a gente treinava separado muitas vezes. Então ele percebia que ele já foi moleque também, né? Ele chegou no São Paulo moleque. Então, moleque, chuta a bola aí, pega a bola lá pra mim, vamos ver que... E foi uma coisa interessante que ele me ajudou muito, que ele me pedia, que eu nunca vi treinar igual o Gilmar, cara. O Gilmar tecnicamente, eu vi outros goleiros melhores, tecnicamente, sendo bem sincero, mas o Gilmar era muito esforçado e treinava demais. E eu, como estava subindo pro profissional, ele pedia para me chegar 1 hora antes do treino, no treino do Flamengo, ele pedia para chegar 1 hora antes para ficar chutando bola para ele. Então, quantas horas, só uma curiosidade, quantas horas de treino que era? Pelo menos umas 3 horas. Era 1 hora com o Gilmar e mais 2 horas ali com o treinador de goleiro. Da manhã, 3 horas da manhã. Não, tinha de tarde. Então, depende da época. No começo da pré-temporada era de manhã e de tarde. Hoje em dia hoje em dia o molecada treina meia hora, já quer pegar a rede social para rede social. E o Gilmar pedia para eu chutar a bola e eu começava a ver o movimento dele. Falei, caramba, Gilmar, cara, a entrada, como é que ele fazia a entrada, como é que ele... E automaticamente, quando ele cansava, vai lá pra me chutar um pouco de bola para você. Aí chutava. Então, assim, me ajudou muito essa adaptação do amador pro profissional. E você mencionou o Rogério Ceni, né, no São Paulo, né? Qual foi a importância do Rogério Ceni no princípio do ciclo, né, do São Paulo, e depois, né, ele é um mito, né? Com certeza, para mim o melhor jogador. Como foi você lidar psicologicamente e saber que tinha ele, né, como titular, e você teria que ter alguma brecha, ele dá alguma brecha, ou
contundir ou ser negociado, possivelmente, alguma coisa, pra ter uma brecha pra... Falei, agora eu vou desenvolver meu futebol. Não vou falar aquele negociação dele com o Manchester, foi com o Manchester? Arsenal. Eu vou falar que ele deu uma polêmica. Mas enfim, quando eu cheguei no São Paulo, o Rogério Ceni tinha acabado de assumir a titularidade. Então, na realidade, eu vim para brigar na época de igual para igual, que eu participei de seleção de sair de titular do Flamengo em 96, eu cheguei no São Paulo em 97, então eu tinha ganhado um título no Flamengo, tinha participado de todas as seleções de base de São Paulo, tinha sido convocado em 92 para a seleção brasileira, reserva de Tafarel, no amistoso País de Gales. Olha, só então, lenda. assim... Hoje era titular da Copa, cara. Eu também acho, mas essa parte. E o São Paulo me contratou, não sabia se o Rogério Ceni ia dar certo. Porque o Muricy colocou ele como titular e... Ele não tinha sido campeão já com o Expressinho? Mas não do profissional, né? Expressinho Não, sim, era como se fosse tinha- o Sub-20 mas hoje. o né? Expressinho E ele tava herdando jogou- de quem também? Ele tava herdando de quem também? Do Zete, pô. Zete foi campeão também junto com o Rinaldo. O Gilmar. O Gilmar, Então você tava envolvido com no tinha meio dos os dois, dois. no meio dos dois campeões. E na realidade teve uma treta que depois eu soube entre o Gilmar e o Zete, por isso que o Gilmar foi pro Flamengo. Então, assim, sabia não, ia. Sim, sim. Bastidores. Ó, além do São Paulino placar, é sabe. o podcast aí das exclusividades, hein, ó. Exclusividade, hein? Fica nas redes sociais, hein, galera. Não vai esquecer não, Até hein. porque também eram dois goleiros de alto nível, dois goleiros de. Baita nível. E não ia ter. Não dá pra jogar os dois, né, cara? Não dá Ou ia ter espaço, que dar, né? não tinha espaço. Então os dois, pra mim, do mesmo nível, campeoníssimo, o Zete e o Gilmar. Tanto que o Gilmar saiu do São Paulo para ir pro Flamengo, pô, pra ser titular do Flamengo. Então, assim, ele saiu pra pegar uma grande nação, um grande clube. Mas só rapidinho, sem puxação de saco aqui, ó, não é porque você tá aqui não, mas eu acho que o seu nível e o do Rogério Ceni é muito igual, cara. Embaixo das traves, eu acho que você não deve nada pro Rogério Ceni, não. Então, Eu acho que o diferencial dele, eu acho que só seria aquela reposição de bola que é passe de gol e aquela bater falta, né, que ele começou, foi naquela época também, né? então, na realidade, assim, isso aqui bacana, eu tive várias oportunidades para sair de São Paulo, Internacional de Porto Alegre, Fluminense, na época eu quis ficar no São Paulo, que eu me identifiquei com o São Paulo. E o legal era isso, teve alguns questionamentos, o Rogério, que sempre que o Rogério dava brecha, que a gente fala, né, cara, eu respondi à altura. Tanto que eu sou o único goleiro da era Rogério que disputei 3 finais como titular e ganhei 2. Foi o Rio-São Paulo, foi o que vocês colocaram até na abertura, né, cara? Aquele pênalti Francesco, então foi a Supercopa 97. Grande Enzo defesa, Francesco ali, né? Uma defesa do... Então foi a Supercopa 97, foi 2001 estreia do Kaká, Rio-São Paulo contra o Botafogo, Nossa. que eu fui campeão como titular, e em 2002 o Supercampeonato Paulista, que eu fui campeão como jogar. Então sou o único goleiro da era Rogério que tem 2 títulos como titular. E algumas vezes questionaram o Rogério Ceni, será que o Roger tem que ser titular, tem que ser e tal. Inclusive quando o Rogério Ceni terminou a carreira dele, Revezar, né? o Pirral foi me entrevistar da SPN e passou a entrevista do Rogério. Falou, cara, só fui o Rogério que eu fui porque eu tinha na reserva um cara como o Roger. Que eu tinha que treinar, não podia dar brecha, porque se eu tivesse acomodado, ele podia pegar a posição. Então, por isso que eu cheguei sempre nesse nível de 10, 12 anos de São Paulo, jogar no mesmo nível, que eu olhava pro banco, falava, cara, se eu der brecha pro Roger, o Roger vai pegar a minha posição, cara. Ô, Então, Roger, eu fiz ele treinar. Roger, eu vi outros atletas falando a mesma coisa. Principalmente o Luxemburgo, ele falou que, tipo assim, tem que manter esses caras focados, assim, principalmente jogador de futebol. E o Vampeta, eu vi ele comentando, na época que jogava naquele Corinthians lá, da época de 98 lá e tal, que o time que jogava com o Edilson e tudo mais, ele falava que ele chegava pro Vampeta e falava, aí, ó, olha aí, rapaz, ô, Degão, se você der bola e tal, ó quem tá no banco aí, ó, Marcos Senna, se deixar, velho, o cara vai despontar. Aí, falou, não deu outra. Verdade. Não deram Aproveitando, oportunidade, mas na Espanha, ó, ele jogou na seleção da Espanha, Marcos. aproveitando esse gancho do Renan, vou fazer uma pergunta bem didática, bem direta pro Roger, polêmica. Segura aí, Roger. Segura, Roger. Após a sua- Defende, Roger. Após a sua aposentadoria, algum momento você fez uma reflexão, tipo assim, pô, eu nasci na época errada, vendo o nível de jogadores hoje em dia, E só eu não, né, cara? Eu acho que muitos jogadores, muitos goleiros fizeram isso. E uma coisa que eu sinto falta hoje, que a gente acabou de falar aqui de competitividade. Da época, eu e o Rogério, no Palmeiras, nada mais do que o Fernando Praz, Jailson e o Everton. Tinha 3 goleiros do Corinthians, o Cássio, o Walter, o Carlos Germano e Elton no Vasco. Então, Nossa, assim, verdade. sempre teve vários
vários times com 2 ou 3 goleiros Muito do mesmo bons, nível, né? cara. E hoje você fala do Rafael, vamos falar da atualidade. Você olha Rafael, quem é o reserva do Rafael? Do Rafael. Veio agora o Coronel. o Coronado, que ninguém conhecia. Coronel. Coronel. Que ninguém sabia, ninguém conhecia. Aí você olha pro Corinthians, fala, quem tá na reserva do Corinthians hoje, do Hugo Souza? Nem lembro. Matheus Donelli? Donelli, é Não. o Donelli, é o Donelli. Eu acho que é o Donelli. Acho, Ou é então, outro? eu acho, naquela época, não, é o Cássio Walter, é o Roger Rogério. Naquela época já tinha Naquela certeza, época né? você já sabia quem que era. Você pega hoje o Palmeiras, fala, Carlos Germano que saiu, o Everton, quem é, cara? Eu não sei quem é do Palmeiras, reserva do Palmeiras. Então, eu acho que faz falta isso, até pro goleiro não se acomodar, não só o goleiro, lateral, o zagueiro, o centroavante, olhar para cara, se é o Debrecht tem que continuar treinando. E o São Paulo hoje, você fala, pô, vê o Luciano perdendo o gol, vê o Caleri perdendo o gol, faz, mas olha, vou colocar quem? Não está na fase boa. Então você não tem essa competitividade que tinha. Então por isso, assim, que não só eu sofri com isso, mas a competitividade na minha época era muito grande, não só no São Paulo, mas em outros times também, cara. Ô Roger, aproveitando que o Thiago falou sobre você ter jogado com o Romário, com o Sávio, com o Edmundo, agora eu vou voltar pro nosso tricolor. Chegada no São Paulo, até a sua saída, você viu jogadores do São Paulo despontar. Você chegou a ver o França, você chegou a ver o Kaká, você chegou, acho que, ver o Luiz Fabiano, o próprio Rogério Ceni. Como foi trabalhar com essas máquinas aí no São Paulo? Olha, eu falo o seguinte, cara, se... Um privilégio, né? Paulo, foi privilégio, cara. Se o São Paulo tivesse tido um pouco mais de paciência, um pouco mais que naquela época a gente podia ter essa paciência, porque na realidade a gente, hoje, você fala assim, a gente está vendendo jogadores, eu brinco, falo assim, a gente está vendendo o almoço para comer a janta. A gente está queimando vários jogadores da base que não chegam nem a fazer história no São Paulo, chega nem a fazer história no São Paulo, a gente está vendendo por 30 milhões, enquanto o Palmeiras, que está com salário em dia, não tem a dívida que o São Paulo tem, espera o jogador criar raiz, ganhar título, que fez com o Estevão, com o Hendrick, e vender por 100 milhões, 200 milhões, São Paulo está perdendo jogadores por 30 milhões. Naquela época, eu fiz agora uma entrevista semana passada no Oscar, com o nosso zagueirão Oscar, campeão também, Grande 3 Oscar, vezes grande de Copa, Oscar. cara, 3 vezes. Imagina aquela zaga, Dario Pereira e Oscar. Meu Deus do céu, cara. Meu Deus. E quem tava com a gente lá fala era o aí. Denilson. Denilson cabeça de área, que foi pro Arsenal depois e tal. Sim. Então não eu é o peguei... Denilson Show, não. Não, Não, Denilson outro. volante. Mas eu peguei. até esqueci Eu do peguei, Denilson peguei volante. o Denilson Show, Era peguei bom, o Dodô, peguei o França, peguei Kaká. o Belete, peguei o Edmilson, Meu Deus. peguei o Fabiano, cabeça de área do Vanderlei, do Vanderlei Xavier. Maldonado. O G. O Fabiano, Maldonado. primeiro volante ali? Pô, Fabiano. peguei ele. Então eu peguei França, pra mim foi um dos melhores centroavantes que eu vi defender, jogar. velho. Pra No mim- treino, no treino, a finalização contra o França era facinho, né? Então, assim, pegando essa gança, cara, é muito jogador de muita qualidade que você podia, o São Paulo podia, pô, vamos ter mais paciência, que estruturalmente está bem, financeiramente São Paulo, naquela época minha, tava saudável, tava recebendo em dia, tudo certinho. Cara, vamos deixar, imagina, o ataque França e Dodô, 2 moleque novo, você pega o Denilson, pô, na ponta, você pega o Belete na mediária, na lateral direita, você pega, então assim, tinha muito talento, e não foi aproveitado, não fez tanta história no São Paulo, fez história fora, como o Fábio Aurélio também é outro. Fábio Aurélio, o Edu, História do né? Real Madrid, o Edu, fez história do Real Madrid, não fez em São Paulo, cara, de títulos. Sim. Nessa época aí do São Paulo, tem algum título que, na verdade, o São Paulo perdeu, que doeu tanto assim pra você? Porque pra mim, que eu me lembre assim, foi aquela derrota pro Cruzeiro na Copa do Brasil. Aquela doeu muito pra mim. Foi do Once Caldas, 2004? Sim, mas aí, a Copa do Brasil acho que doeu mais porque o São Paulo tava segurando até o final e tomou o gol de falta. Quando Ali foi doído, cara, ali foi doído. E era um título que o São tava Paulo... quase ganho. Inédito, né? Tava quase ganho. E era o título inédito, né? Era. Do- Copa do Brasil, porque a gente Copa do ganhou Brasil. agora, né? Então, Era tá inédito. faltando pra gente, então Tava podia ter faltando. ganho contra o Cruzeiro. Aquela doeu demais pra mim. Então, mas doeu pra mim demais também, mas eu acho que a da Libertadores 2004, cara, eu acho que assim, me pesou muito, cara, porque o time tava tão unido, tão focado, porque na realidade assim, o São Paulo vive a Libertadores diferente de qualquer outro clube. Os outros Sim. clubes, eu acho que o São Paulo que despertou esse desejo nos outros clubes. São Paulo vive a Libertadores, na verdade. Libertadores. Então eu acho que o São Paulo que despertou Santista isso no vai ter que Palmeiras, falar, no outro que time. Cara, que o São Paulo vivia a Libertadores, fazia diferente. Então em 2004, falou, cara, vamos voltar a ganhar a Libertadores, não acredito, São Paulo tá tão bom. Então aquilo frustrou, mas serviu de gasolina, serviu de incentivo pra gente ganhar em 2005. Que a gente falou, cara, não vamos, porque o time foi mantido praticamente, mesmo Sim. time de 2004, 2005. Algumas chegadas, né? Algumas Chegou chegadas.
o Amoroso, o Luizão. O Aloysio Chulapa. O Aloysio Isso foi pro Mundial, né? Ele jogava no Atlético Paranaense e ele veio pro Mundial. Mundial. Mas foi time assim que a gente, caramba, que a gente chegou com alguns reforços a mais, mas toda vez que a gente ia pro jogo da Libertadores, lembrava, cara, vamos dar bola, isso foi o que aconteceu ano passado. Cara, você viu o que aconteceu ano passado. Não vamos achar que já ganhamos, não vamos achar. Então nós ganhamos de 4 do Atlético, uma final, pô, imagina? Senhor. O time era muito bom, né? Muito diferenciado. Uma pergunta bem objetiva aqui. Roger, você foi revelado pelo Flamengo, mas você fala com um amor assim pelo São Paulo diferenciado. Seu coração bate mais pelo Flamengo ou pelo São Paulo, Roger? Ó, você falou que não ia fazer essa pergunta pra mim, mas tudo bem, eu não conto pergunta. Você tá falando de uma forma assim tão Mancada, hein, amorosa Roger? pelo São Paulo, Eu mano? sou Mancada, hein, São Roger? Paulino por opção, cara. Eu sou paulino por opção. Eu me apaixonei pelo São Paulo, tanto que eu queria encerrar minha carreira no São Paulo. Eu não encerrei a carreira porque o Marcelo Portugal Gouveia tomou atitude que naquela época eu não achei bacana pelo que eu fiz no São Paulo. 9 anos de São Paulo, então eu esperava um respeito a mais do que eu tive na realidade pelo esse tempo todo de São Paulo. Não, mas você meu tinha que ir pro sonho meu sempre peixe. foi encerrar a carreira no São Mas Paulo. você tinha que ir pro meu peixe, cara. fui, Você né? foi Fui campeão bicampeão paulista lá no meu peixe lá. Foi bicampeão paulista, pô. Então, mas eu falo assim, você só jogou com um treinador também fraco, né? Só Nossa, só... Luxemburgo, Nelson Batista, né? Cheguei a pegar o Tele no Flamengo. Tele, pouco tempo eu é peguei. verdade, o Tele. Cara, fala um pouco sobre esses treinadores, cara. Eu tenho uma Antes curiosidade. de ele falar do Santos, mano, eu queria eu fiquei com continuar, curiosidade do do treinador. continuar do São Paulo, falando de treinador também. Vai me complicar. O momento polêmico do São Paulo foi a sua. Você posou para uma revista adulta Foi. e o Carpegiani, né, o Carpegiani não Falou que pactuava, não pactuava com a ideia. Né? Era muita novidade. Além de aprimorar a ideia, depois que você saiu do São Paulo, teve alguma mágoa com o Carpegiani? Você achou que ele foi profissional na decisão dele? Não, na realidade, ali foi mal entendido, né, cara? Já tinha sido feito o Dinei, já tinha saído o Anchimi e o Vampeta. Então já não era tanta novidade, porque já tinham 2 jogadores feito a revista. E como não deu polêmica nenhuma, não deu repercussão nenhuma fora do comum, a repercussão normal, porque era um trabalho novo, eu falei, cara, vamos também, pô, não deu problema nenhum. Torcida do Corinthians, que é mais que cobra mais em relação a isso, se preocupa mais fora de campo, falei, cara, não vai dar problema. E já tinha feito, tanto que quando eu viajei para o amistoso dos Estados Unidos com o Raí, com a volta do Raí, nós fizemos uma excursão para os Estados Unidos. E o Raí dividiu o quarto comigo. E o Raí o tempo todo brincava. O Roger vai ser pelado, o Roger vai ser pelado. Então todo mundo sabia, o Carpegiani sabia, a diretoria sabia, os jogadores sabiam. Aí o Carpegiani tinha assinado pré-contrato com o Flamengo. Que ele foi pro Flamengo depois. Aí o Carpegiani chegou para mim e falou assim, me chamou, que eu estava concentrado, inclusive, pro jogo de noite, e tem aquela tradicional, quem não está convocado para o jogo, quem não está concentrado, os jogadores não estão concentrados, treina de manhã, no dia do jogo. E eu sempre acordava cedo no CT da Barra Funda e ia lá assistir o pessoal treinando. E o Carpegiani me chamou nesse dia, falou, pô, Roger, posso te pedir um favor? Eu falei, pô, cara, tenta adiar essa revista para janeiro, que em janeiro vai estar todo mundo de férias, aí, pô, não vai desviar o foco, ninguém vai falar da revista, tal, porque em janeiro eu não vou estar aqui mais, eu vou estar no Flamengo. Eu falei, Carpegiani, vou tentar, mas não depende de mim, porque eu já assinei o contrato, já tirei as fotos e tal, e tá pra sair. Eu falei, não, mas tenta, tal. Aí perdemos o jogo no Morumbi, e sempre tem aquele amado... Não foi. Sempre tem aquele repórterzinho ali, aquela bênção de Deus, sempre na entrevista coletiva, que chegou pro Carpegiani, cabeça cheia, falou, Carpegiani, e o negócio do Roger da revista aí? Falei, conversei com o Roger hoje, se a revista for pro banco, pras bancos, o Roger não joga no São Paulo. Aí deu aquela repercussão danada, e eu já tinha falado com o diretor da revista, falou, Roger, acho que não vai ter problema nenhum, tinha dia pra janeiro, a gente vem antecipando as capas, porque o Roger do Traje a Rigor era depois de mim. Falei, eu trago do Roger Traje a Rigor, trago outro, tal, e vou antecipando as capas, jogo tudo pro janeiro. Falei, cara, legal, fechou. Quando eu liguei pra ele, falei, cara, e aí? Não, se pudesse sair a revista hoje, que a gente queria mais, era polêmica, tal. Aí no dia seguinte eu cheguei cedo, fui conversar com o Carpegiani, falei, Carpegiani, cara, pô, você me ferrou, cara. O cara ia conseguir adiar, agora você fez uma polêmica, pô, e o cara quer sair a revista amanhã, se pudesse, cara. E aí? Não, Roger, eu não posso voltar atrás do que eu falei, e aí? Aí o que aconteceu, para resumir? Começou a ter uma polêmica muito grande, Carpegiani começou a ser muito cobrado, porque o Carpegiani não tinha essa opção de me mandar embora, porque eu era empregado de São Paulo, como ele também era. Então, assim, eu tinha meu contrato de mais 2 anos, e começou aquela polêmica, só que o que aconteceu? Eu vi que estava perdendo o foco dos jogadores.
Em vez de falar do jogo de São Paulo contra o Palmeiras, tá falando da revista, jogo de São Paulo. Tirou o foco da tirou o foco. Aí eu pedi ele tinha uma forte ligação com o Carpegiani e com o Flamengo também já, né? Já. Por causa do Mundial, né? Por causa do Mundial. E eu pedi, me reuni com a diretoria, falei, cara, vamos fazer o seguinte, cara, aí o Paulo Carneiro, que era o presidente do Vitória, já tinha atuado no Vitória em 94, isso foi em 99, e ele continuava presidente do Vitória. Falei, cara, pô, ele me ligou, falou, Roger, vem pra cá, cara, tô precisando de goleiro, cara, vem aqui pra cá pra deixar... abafar essa polêmica e tal, e eu fui pro Vitória da Bahia, terminei o Campeonato Brasileiro lá. No ano seguinte, eu fui emprestado, que eu pedi que eu queria jogar, que eu gostei de jogar no Vitória, falei, cara, eu preciso jogar um pouco. Aí eu fui emprestado pra Portuguesa, em 2000, fiz um belo campeonato brasileiro pela Portuguesa, nós ganhamos o Flamengo no Canindé, cara, de 2-1. O time do Flamengo era Edilson, Adriano, Petkovic, Juan, era a seleção, cara. Ganhamos de 2-1 no Canindé, cara. Então, aí em 2001, São Paulo me puxou de volta, que eu tinha mais um ano de contrato em São Paulo. Falei, não, volta pro São Paulo que tem um lugar aqui. Aí eu já cheguei em janeiro de 2001, em fevereiro fui campeão do Rio São Paulo, na estreia do Kaká. Aí eu falei, voltei pra casa, meu lugar aqui. Caramba, cara. Só isso, só. Olha os números da Mega aí que eu já A decisão para você posar, você fez uma reunião com a sua família, com seu staff do momento para analisar a repercussão que poderia ter na sua carreira profissional e tanto no aspecto familiar. E eu vou emendar. Acho que foi só engajamento, puro engajamento. Eu vou emendar uma outra pergunta também, vai gerar engajamento também, mas faz parte do contexto. Após a publicação da revista, você foi assediado por jogadores do São Paulo ou por outros atletas de outros clubes? Assediado em que sentido? Você sabe, Tá achando que tava de contrato? Com São Paulo não, né? Tô achando que ele vai falar de contrato. Questionamentos aqui, maliciosos e tal, enfim, houve... Você não vai citar o nome, logicamente, mas pode citar algum clube ou jogador São que Paulo teve? não. A primeira pergunta foi de... Não, a primeira pergunta foi de... da conversa, foi uma coisa muito pensada. Eu demorei, eu acho que 6 meses até fechar a parceria, fechar o contrato, de aceitar mesmo o trabalho. Foram 6 meses Roger, que a gente quer um goleiro, depois vai ter centroavante, já foi o Dinei centroavante, já foi o Vampeta cabeça de área, aí a gente vai tentar pegar as posições do campo, depois a gente vai atrás de um zagueiro. Então eles tinham um projeto deles de completar um time de futebol na revista. Eu achei, cara, legal, pô, já foi o Vampeta, já foi o Dinei, não deu nada, vai o goleiro, vai outro tal. Então foi muito bem pensado, conversei com o staff, no meu contrato, foi analisado meu contrato não tinha nada que impedisse de eu realizar esse trabalho extra-campo, tanto que eu não tive punição nenhuma do São Paulo, multa de nada. Existe jeito de imagem, né, do jogador. Então, mas naquela época não existia. Não, naquela época não existia essa cláusula que você não podia fazer esse tipo de trabalho. Até porque assim, era muito comum entre as mulheres, né? A Hortência tinha pousado pelada, várias jogadoras de vôlei, de basquete, já fizeram sexy, fizeram playboy. E eu falei, cara, estão querendo abrir do mesmo estilo, mas do lado, por que os homens podem ver e as mulheres não podem apreciar? Porque é curioso, porque você falou que demorou 6 meses, né, para você pensar, assinar o contrato. Você com certeza conversou com alguém do São Paulo também, com a sua intenção, eu acho. Não, todo mundo. Então por que depois teve esse TTT? Então se foi 6 meses para pensar até assinar o contrato... Aí depois que você fez as fotos e tal, o Carpegiani ficou meio... Não, foi o que eu falei, ele foi mal entendido. Na realidade, se ele tivesse esperado, se ele não tivesse dado aquela declaração naquele momento, nada acontecia tudo normal. Se ele não tivesse falado assim, não, o seu Roger, falei pro Roger, se o Roger pousar, ele não joga mais no São Paulo. Aí surgiu aquele negócio... Também, né? Não foi uma conversa direta, reta. Roger, você consegue adiar? Eu acho que consigo. Aí liguei pra revista. Não, pô, acho que eu consigo, só vim antecipando. Aí se o Carpegiani tivesse feito a entrevista dele, cara, a revista do Roger, não, conversei com o Roger, a gente tá resolvendo a situação. Devia ter falado isso que eu falei. Exatamente. Aí como ele falou assim, dele, cara, não, o Roger não joga mais no São Paulo. Aí, mas você tem esse direito, você tem esse poder do Roger jogar no São Paulo. Aí que foi a repercussão danada, inclusive as pessoas fora, o pessoal GLS, pessoal preconceituoso, aí já foi pra outra esfera.
Por que esse preconceito? Por que ele não pode? Por que as mulheres podem? Aí tomou uma outra proporção, que não era a proporção que devia E ter você tomado. acha que hoje em dia, 2026, você acha que um treinador com a mesma mentalidade dele seria... Como ele teria aceitação diante da sociedade e do próprio clube? Então, assim, eu não acredito, me recuso até a acreditar que a mentalidade desse seria essa. Eu acho que ele estava mais preocupado em não lidar com aquela situação naquele momento. Puxa, vou falando de foto aqui, nego vai de foto, pô, Roger, tenta. Então, eu acho que foi muito uma precipitação da colocação dele no momento do que ele pensar dessa maneira, eu sou contra isso, sou contra aquilo tal, porque provavelmente ele comprava revista também, eu ouvia que era coisa natural, acho que eu duvido que se a gente fala... não comprei não, Roger. Você nunca comprou uma Sex, não comprou uma... Ou você nunca G viu? Não, a G Não, G não, mas não, a gente tá falando não, as mulheres comprar G, os homens comprarem... Não. Aí a outra pergunta sua, se você foi assediado, nunca, cara, nunca. Em momento, nem uma palavrinha, nem uma. Senão eu falaria, porque eu não tenho por que não falar. Você falaria o nome do jogador também? Não, aí não, porque. Aí queima o filme, eu né? gosto do meu dinheiro, né? Pra você. Não, mas se eu tivesse sido, pô, não é mal natural, porque existe. Como acontece, é uma cantada, uma coisa eu acho super natural. Como várias vezes, até em aeroporto e outros lugares, viam pessoas e, porra, se assina minha revista, se assina, eu falei, pô, lógico, aonde? Na capa, no meio, e sem problema. A partir do momento que eu tive a consciência e escolhi fazer o trabalho, eu sabia do que estava por vir. Das Ciência. consequências. A mesma coisa, você Né? imagina, pô, a feiticeira, algum lugar chegar numa coisa. Pô, você assina é Playboy? Lógico, pô. Não vou assinar, porque eu não. Mas por que você fez então com o trabalho? Pô, O cara vai falar sobre o assunto. Então, não. Não, Então, eu mudei de vida. E as pessoas, inclusive, os gays, as pessoas que me abordavam, super respeitosos, cara, ficou legal demais tua revista, cara, ficou bonita pra caramba, cara, você assina pra mim aqui. Isso eu achei bem legal. Inclusive, minha mãe era ministra da Igreja Católica, as amigas dela me pediam pra assinar, cara. Então, assim, Roger, agora fala pra gente aqui, fala pra torcida do São Paulo. Por que a saída do São Paulo, cara? Você que, pra muitos torcedores, sempre foi o eterno segundo goleiro, pré-disposição para ser o goleiro titular do São Paulo. Por que sair do nosso tricolor e ainda mais para ir pro Santos? Pro rival. Vamos colocar assim. jogar no o grande peixe, rival eu cara. não vou falar porque ele Tinha no que Santos jogar. não é rival do São Paulo. O rival do São Paulo é Palmeiras. Com o Santos Amiguinho, não então, amiguinho do São Paulo. É amiguinho. Na realidade, assim, eu sempre deixei muito claro com a diretoria do São Paulo que eu queria encerrar a carreira do São Paulo. Eu estava muito bem, pô, a minha esposa, a Patrícia, é psicóloga, tinha um consultório dela, então eu não queria, ela estava grávida na época, que a gente começou a negociação de renovação de contrato, e meu contrato encerraria depois do Mundial. E eu tive uma proposta do Santos, que o Cláudio Guadagno, que jogou com a gente no lateral direito do São Paulo, foi meu companheiro no Flamengo também, então eu conheci o Cláudio há muito tempo. E o Cláudio veio e falou, Roger, cara, o Santos está precisando de goleiro e pediu para vir atrás de você para saber mesmo, se você não quer ir pro Santos. Aí eu falei, vamos ouvir a proposta. Aí eram 3 anos de contrato no Santos, aí ia ter aquele bônus, ia ter luva, ia ter aumento de salário, e eu peguei e analisei, cara, proposta muito boa. E eu levei pro São Paulo. Falei, Marcelo, eu não quero sair de São Paulo, tá? O Santos fez a proposta, eu quero ficar aqui, cara. E aí, como é que vai ser? Meu contrato acaba agora dia 30. E o Santos, se eu não assinar esse contrato com o Santos, ele vai atrás de outro goleiro. Que na época você já podia assinar um pré-contrato. Aí ele, aí comecei a negociar com o São Paulo. E ele falou, Roger, eu não assino 3 anos com você. Eu falei, cara, mas o que tá, eu tinha 33 anos, falei, o que tá mais me pesando para ir pro Santos é a estabilidade, 3 anos de contrato. Aí eu comecei, cara, eu abro mão da luva. Santos, eu abro mão da luva, você me dá só a reposição salarial, por causa da inflação. Cara, eu só quero os 3 anos de contrato. Então, eu abri mão da luva, abri mão de receber salário maior do Santos, mas eu bati na tecla, eu queria os 3 anos de contrato no São Paulo. E ele, não vou, e você vai viajar pro Mundial sem renovar teu contrato. Aí eu falei, não, cara, eu não vou deixar cavalo branco selado, passa uma vez só, né, cara? Não. Aí eu falei, não, pô, aí assinei o pré-contrato com o Santos, aí quando ele soube que eu assinei o pré-contrato, falou, cara, então eu vou... Aí eu já tinha sido campeão da Libertadores, falei, então eu vou trazer o Bosco, você também não viaja com a gente pro Mundial. Eu falei, cara, sem problema, cara, não perdi. E depois, mas eu saí triste, saí mal, saí triste, sendo bem sincero. O que me deixou mais tranquilo, que depois de 3 meses de Santos, eu tive uma contusão séria, tive que operar a hernia de disco no Santos, fiquei 7 meses parado.
Se eu tivesse o São Paulo renovado por um ano só, Ia muito ficar provável bem, eles aí mandarem eu embora comprava, depois de decidir acabar, de acabar esse contrato. E o Santos, pela minha estabilidade, me deu tranquilidade, tinha 3 anos de contrato, de me recuperar com calma e tal. Mais Então estabilidade. isso aí, pô, eu fiquei menos, vou colocar assim, menos chateado depois que eu tive a contusão, por incrível que pareça, depois que eu tive a contusão. Tá vendo como é que eu agi certo? Cara, se eu tivesse São Paulo, minha cabeça ia estar aqui, cara, pô, como é que eu vou operar, ficar 7 meses parado e tal. Então isso me... Mas lá Eu no vou só Santos contigo que eu você já chegou pra disputar a vaga com o Fábio Costa ou era Não. outro goleiro? Não, esse foi o problema. Essa demora do São Paulo me liberar de negócio, não vou assinar, não vou te liberar, não vou assinar, o Santos não quis esperar. Vanderlei Luxemburgo, cara, eu vou atrás de outro goleiro. Eu quero ter 2, 3 goleiros, mas não posso ficar sem goleiro. Porque eu não sabia realmente se São Paulo ia me liberar. Aí contratou o Fábio Costa. Aí eu cheguei lá pra brigar com o Fábio Costa de posição, cara. Mas quem me atrapalhou foi o Marcelo Portugal Gouveia, que eu ia ser titular absoluto, eles não iam atrás do Fábio Costa. Se eu tivesse assinado na hora que chegou o pré-contrato, eles não iam ter ido atrás E o do Luxemburgo, como técnico, assim, o que você diz? Pra mim foi um dos melhores treinadores que eu tive na minha vida, cara. Disparado. Eu peguei ele no Flamengo, ele foi em 95, foi meu Fechou. treinador no Flamengo. Ele foi meu treinador no Flamengo. Ele me colocou como titular e eu tenho um respeito muito grande como treinador e como pessoa, porque o Flamengo estava com essa seleção aí, jogadores tinha sido campeão mundial em 94, outros jogadores que já tinham sido, já estava sendo o auge, e eu estava começando a carreira como profissional, né, cara? Eu cheguei em 92, mas ali como titular mesmo foi o primeiro ano meu no Flamengo. E o Kleber Leite, presidente do Flamengo, queria contratar outro goleiro mais velho, mais experiente, para pegar esse grupo todo aí, que já tinha uma certa idade, e ele bancou, não, meu goleiro é o Roger, meu titular é o Roger, meu titular é o Roger e tal, e ele bancou minha permanência como titular do Flamengo. O nível, na sua carreira, o nível era totalmente diferente no dia de hoje. O Roger já pensou ser treinador de goleiro? O Zé tem escolinha, não tem? Tem. Ali. Tem. Esse goleiro. O Zete, na realidade, ele é coordenador técnico dos goleiros de Cotia. Ele é o coordenador, ele coordena. Já tive várias conversas com ele, tenho um contato muito bom com o Zete. Tenho até uma admiração por ele, que era de uma outra época, da época do Gilmar, um pouquinho mais, a época anterior à minha. Mas eu parei o futebol, na realidade, porque eu não conseguia mais concentrar, cara. Não conseguia mais viajar, Enche o concentrar. saco, né, cara? E Desconectou. não, eu comecei no Flamengo com 13 anos de idade. Nossa. Aí parei no Botafogo, então eu tinha 23 anos de carreira já. Perdi aniversário de filho, perdi aniversário de irmã, aniversário de pai, aniversário de mãe. Então você abre. O pessoal só pensa no futebol como assim. Acho que é só domingo o jogo, né? E aquela semana coisa inteira você tá de legal boa. ganhar dinheiro, ser famoso, tal, legal. Mas o que você abre mão, o que você perde da tua vida, que você abre mão, por isso é muita coisa. Então, quando eu penso nisso, falo, cara, imagina o treinador de goleiro, vai viajar para aquecer o goleiro, depois volta, tem que pegar o terceiro e quarto goleiro que não jogaram. Então os jogadores chegam Manter eles o focados, jogador quando treinando chega, quente, né? o jogador quando chega de uma viagem, por exemplo, o São Paulo vai jogar contra o Remo em Belém. Voltou de lá, os jogadores estão liberados. Chegou aqui em Congonhas, em Guarulhos, aonde desceu, está liberado para cá. O treinador de goleiros desce no aeroporto, vai lá pro centro de treinamento para treinar o terceiro e quarto goleiro que Meu não jogaram. Deus do céu. Então fica 3, 4 dias sem ver a família, longe da família. Treinador de goleiro não, mas eu quero. treinamento Não, é bom, né? eu vou dar vamos fazer então. Treinador de goleiro não. E técnico? Aí sim, Então, é ué. pior ainda. Né? É pior. viajar Porque mais até nas ainda. férias agora, ele tá montando que abre a janela, qual jogador que te interessa, qual jogador que não tá. Então, Não sei. o Roger vai ser Supermarket, técnico né? por um dia. Não, Vai ser técnico por um dia no Além do Placar 26. Aí Olha sim, só. por um dia vambora. Da seleção Ixi, aí, brasileira. ó. Roger, Fogo cruzado, hein, Roger? levaria o Romário em 2002? Levaria o Romário? Na Copa? Pra Copa do Mundo? Não, porque foi campeão. Se tivesse perdido, eu levaria. O Roger não é evidente, pô. Não, O então. Roger não é evidente ainda. Você conviveu com ele foi campeão. O Rogério Ceni teria sido titular se o Roger fosse técnico na seleção em 2002? Eu acho que Seria sim. titular? Eu acho que No lugar do Marcos, né? Pra mim seria o titular. No lugar do Marcos. Só que aí volta a falar a mesma coisa do Romário. Mostrou que tá certo, foi campeão. Então assim. Time que se ganha não se mexe. Se ganha, se mexe, exatamente. O Roger hoje, técnico na seleção brasileira, convocaria o Neymar? Convocaria. Sabe por quê? Mas é até uma justificativa.
O Ancelotti renovou com a seleção brasileira mais 4 anos, certo? 2030. Até 2030. Renovou mais 4 anos, até 2030. Você imagina, vou devolver a pergunta. Você imagina se o Ancelotti não leva o Neymar? Perdeu porque não levou O o Neymar. Ancelotti tá morando no Rio de Janeiro. Você acha que o Ancelotti ia ter paz, 4 anos, sair pra jantar, sair pra almoçar e a torcida chegar, pô, tá vendo? Perdeu porque não levou o Neymar. Você acha que ele queria passar por isso? Aí eu devolvo a pergunta pra Jamais, você. né? Não, você me responde primeiro. Não, o Você é Neymar. contra- Aí, Thiago, treinador. responde, Thiago. Eu levaria o Responde, Neymar. Porque não tem referência. O futebol brasileiro não tem referência hoje em dia. Tá. É. Quando você fala. Aí eu ia trocar pra você a pergunta. 2002, o Filipão não levou Romário, mas Ronaldinho Gaúcho, Rivaldo, Ronaldo Fenômeno, Roberto Carlos, Cafu. Lembrando que o Não. Ronaldo tava voltando de lesão. Hoje né? em dia, não tem ninguém que faça sombra, nem nada para o Mas Neymar. esse Mas ele não joga. Exato. Não, mas aí. Você, tá- você viveu os passos. Não, mas pelo que ele jogou, a gente diz, né? então, olha o que você assim, acabou pela de falar. qualidade, Olha o que você acabou de falar. Pelo que ele jogou. Aí que não, ele eu acho que o jogou- futebol. Eu acho que a Da seleção técnica, brasileira. ninguém duvida da técnica do cara, né? Então, mas ele tem que poder jogar. Tem que estar fisicamente Ele bem. tem que poder, pra ele apresentar. Porque eu falo o seguinte: é indiscutível. O Neymar, pra mim, dos últimos 15 anos, o melhor jogador do Brasil disparado. Dos últimos 15 anos, o melhor jogador em qualidade, competência, o melhor jogador. Mas não tem referência também. Não, mas ele tem que jogar. Ah, sim, mas não tem referência pra competir com ele assim de um nível. Não, mas por exemplo, ele tava jogando o time do Cristiano Ronaldo, não jogou. O Cristiano Ronaldo foi praticamente mandado Falar embora. que ele lesionou, né? O Jorge Não. Jesus não quis, não foi? Então, Ele era no oposto. Ele era Al Hilal, Al Nasser do Cristiano Ronaldo. Não, ele tem Jorge Jesus, ele tava com o Jorge Jesus. Jorge Jesus não, liberou Jorge ele. Jesus estava no Hilal. Jorge Jesus liberou ele. Então, assim, lá ele tava jogando com vários craques. O problema é que a gente tá falando assim, a gente tem que saber separar. Eu, como jogador de futebol, eu analiso o todo. Eu não analiso- atleta. O cara é craque, o Você goleiro é conhece os craque, mas o bastidores, goleiro, conhece mas tudo, o goleiro né, também. cara? Então eu te falo o seguinte, eu gente te falo o não seguinte, ele tinha, pra mim o Neymar, ele se convocava sozinho. O Neymar se convoca sozinho, pela qualidade dele, pelo que ele joga, ele se convoca sozinho. Porque se ele tiver um pouquinho acima dos 50% dele, ele joga. Nível Só que- físico. Do físico. Não, se ele tiver o Neymar com 70% da capacidade dele física, ele joga. Tal. Agora, o problema que a gente vê do Neymar, que a gente analisa o Neymar desde quando voltou pra cá, o Neymar, mas no Santos. Mas, pô, se jogar no Real Madrid também mais qualquer um fácil, joga, é mais não é? fácil também. Então, assim, e eu falo o seguinte: se ele não consegue ser protagonista jogando como Noroeste de Bauru, da Vila Belmiro, não consegue ser protagonista jogando contra, com todo respeito, o Primavera do Campeonato Paulista, não consegue, poxa, como é que a gente vai esperar dele? Eu acho que até covardia esperar que ele vai ser protagonista contra a França, que ele vai driblar 3 zagueiros franceses, que ele vai driblar 3 jogadores, aí eu acho sim, levaria ele para a Copa como opção, assim, não ter um 10 da característica dele. Aí e o Ancelotti só levou isso, deixa bem claro, hein? Eu sei disso, que o Ancelotti só levou isso, só levou ele pra Copa, porque o Ancelotti ligou pra ele antes e falou, cara, se você ficar no banco, tudo bem? Eu quero estar na Copa do Mundo, foi o que o Neymar falou pra ele, eu quero estar na Copa do Mundo, e vou buscar meu espaço. Ó, exclusividade, mais uma exclusividade. E aí, Não, mas você que conhece os bastidores do futebol, a CBF desejaria que o Vinícius Júnior fosse a cara do Brasil nessa Copa do Mundo? então, mas não é CBF, o Brasil quer título. Independente se o Rian for o protagonista da Copa. O importante, o Brasil, todo mundo, o Memphis hoje só tá no Corinthians porque o Corinthians tá atrás de ídolo. Porque se fala que o Memphis é custo-benefício pro Corinthians, tá 2 meses sem jogar, só nesses 2 meses foi 10 milhões de reais que o Corinthians ganhou. Então o custo-benefício dele não compensa. O Memphis é craque, ele não tem mercado em lugar nenhum no mundo. Ele veio pro Corinthians que ele não tem mercado em lugar nenhum no Pelo mundo. menos na Arábia, possivelmente, né? A Arábia, Mas vai ter que jogar. Mas vai ter que jogar. Se não jogar também, se ficar igual 2 meses que ele ficou aqui, manda embora. Foi o que aconteceu com o Neymar. A gente tá acabando de falar do Neymar. O Van Gaal na ele Copa joga. deixou ele. Qualquer Afastou ele um pouco, deixou ele um pouco de lado. Os jogos por causa disso. Né? Qualquer mercado chinês, tal, eles pagam 10 milhões por mês, mas ele quer que o cara jogue. Ponto. Então, isso é fato. Então, assim, a gente precisa de um ídolo. Então, o Neymar é o maior ídolo do Brasil. Isso é fato. Eu não acredito, sinceramente, que ele vai ser protagonista, vai conseguir driblar 3, fazer gol, fazer o que ele Acho fez. que já passou da idade também, né? Ele não fez isso em 2 Copas, cara. Muito mais novo. Muito mais novo. Aí, assim, pô, a gente vai falar o seguinte: e o Neymar é velho pra isso? Não. O Cristiano Ronaldo, hoje, 40 anos, tá jogando mais do que o Neymar. Ou alguém vai falar Não, que é mas eu acho mentira. que o Cristiano Ronaldo, acho que ele teve uma transição de carreira. E eu vi os caras comentando e próprio ele falando, né, que quando ele pegou o Zidane como técnico,
O Dani fala, pô, você é muito ponta, tal, você faz muito o segundo homem, segundo atacante, tudo mais. Começa a jogar mais pra dentro, tal, uma ponta Não, de mas sem lança e tal. E tipo assim, prioriza a sua finalização. Não, mas sem contar Tá também que o correndo, plano de carreira. marcando lateral, O tudo. plano de aí carreira mudou, né? do Cristiano Ronaldo não tem comparação também com o do Neymar Não, também, sim, né? sim, O mas staff, é que o staff do Cristiano Ronaldo perante o Neymar não tem Não, uma. sim, sim. E sem contar também que eu acho que isso foi maturidade do Cristiano Ronaldo como ser humano, ele reconhecer que o corpo físico dele não teria a mesma compatibilidade na Europa. E isso aí ele foi para um mercado, né, terceiro mercado, que é a Arábia, enfim. Não tem. Só que a diferença que a gente fala que é muito grande, assim, a gente fala de Messi, a gente tá falando da referência dos melhores jogadores que a gente viu jogar. Neymar, Messi, Cristiano Ronaldo. A gente fala que os caras estão jogando 15 anos do mesmo jeito. Falta o nível, Do né? mesmo jeito. Se você pegar o Messi hoje. Ele foi igual que você acabou de falar, foi pro lugar mais fácil. O Neymar também veio pro Brasil. Então, se você pega assim, poxa, na Europa, o Neymar saiu da Europa e veio pro Brasil. O Cristiano Ronaldo saiu e foi para a Arábia. O Messi saiu e foi para os Estados Unidos. Só que eles estão conseguindo ser protagonista aonde que eles estão. da possibilidade Então, dele. mas falando de staff, falando da influência do staff, você acha que o Neymar não teve paciência de permanecer no Barcelona porque o Messi em algum momento iria sair? E esse protagonismo que era do Messi no momento e seria do Neymar, Com certeza. naturalmente. E por influência do staff, você acha que foi um plano errado de carreira? Não, eu acho assim, que o Neymar, o staff do Neymar, ele prioriza muito a parte financeira. Muito dinheiro, né, cara? Muita Que o parte cara- financeira. que aconteceu. Eu acho que aí Uma tinha empresa, que parar, né? uma Uma empresa. empresa. Aí eu acho que naquele momento era parar, falar exatamente o que você colocou. Cara, o Messi é mais velho que você. A gente tá falando, e pesa muito. A gente tá falando hoje que o Cristiano Ronaldo 40, o Neymar tem 34 anos. Então a gente tá falando que o Cristiano Ronaldo há 2 Copas e meia atrás. Então, se o Neymar tivesse aquele cuidado todo, tivesse um extracampo melhor que ele tem, porque isso aí não é segredo pra ninguém, o extracampo dele que é diferente do Messi, do Cristiano Não, nem se Ronaldo. compara. Então, se ele tivesse aquilo dali, a gente tá falando que o Neymar hoje sim, se ele tivesse esse extracampo, ele poderia ser protagonista. Porque a gente tá falando que há 2 Copas e meia, imagina o Cristiano Ronaldo há 2 Copas Mas, e meia atrás. Roger, mas eu acho que o Ancelotti, ele fez o negócio certo. Ele não garantiu o Neymar. Ele deixou o Neymar focado. Ele falou assim, ó, se ele estiver bem... Mas ele sabia. Aí não falou, não, mas... Sabia. Não, mas ele deixou, tipo, o Neymar, tipo assim, pode ver que nos últimos jogos teve evolução, queria jogar, correr, ia buscar bola, bateu, deu combate, fez tudo. Diferente do que o Filipão fez em 2013. O Filipão pegou, montou aquela seleção, colocou o Fred lá, beleza. A seleção atropelou a Espanha, beleza, voando. Aí aconteceu. Aí falou, ó, esse meu grupo, fechou o grupo 2013. Falou, ó, esse vai ser meus jogadores, acho que foi em dezembro, se eu não me engano. Esses meus jogadores estão fechados comigo pra Copa do Mundo. Pô, aí começa o Campeonato Carioca em 2014 e o Fred não faz gol contra o Madureira. Aí você fala, mano, será que vai fazer gol na Copa? Sem Rodrigo, sem Estevão, são 2 jogadores que... 2 vagas que poderia competir com o Neymar. Quer dizer, ele sabia, ele tinha ciência que não tinha já 2 jogadores de alto nível. Mas que eu não acho que, teria ali mas acho que o Brasil ainda não tem o 10. O Brasil ainda não tem o criador, aquele cara pra dar o último passe pra gol, entendeu? Eu acho que não tem do Camisa 10 específico. O Ancelotti, todo o time que ele montou, que eu vi, eu falo, sempre tinha aquele cara de referência, que nem onde o Kaká virou o melhor do mundo. Ele viu a capacidade do Kaká, não, você não vai buscar bola lá com o zagueiro lá atrás, não. Montou o meio campo com Sidorf, Pirlo e Gattuso, falou, Kaká, é daqui pra frente. Eu posso falar O que você acha? Não, posso falar assim, o que me dá esperança da Copa do Mundo? Primeiro, a gente é muito vinculado à imprensa. A gente acredita muito que a imprensa fica falando. Tem muita gente dentro da imprensa, cara, que não entende nada de futebol, cara. Muita gente comenta jogo e não entende nada de futebol. Por exemplo, tô falando assim, mas não tem jogador. Cara, como é que nós não temos jogadores hoje? Se todos os jogadores que estão na seleção brasileira são protagonistas nos seus clubes, os maiores clubes do mundo. Aí eu não consigo entender. Pô, mas eu vi o pessoal falando assim... comparado ao seu tempo, Roger, que a qualidade diminuiu. Mas diminuiu para todo mundo, mas Isso, diminuiu para o mundo geral. Diminuiu para a seleção espanhola. Você pega a seleção espanhola de 82. Iniesta, Xavi. Você pega Oriente, a França com Zidane, que ganhou a gente. Então, a França hoje já tem Mbappé, tem outro. Cara, mas não se compara a seleção. Só que se a gente pega os jogadores, cara, o Rian é protagonista do time dele. O Estevão é protagonista do Chelsea. O Thiago artilheiro lá na Inglaterra. O outro é Inglaterra. O outro, então, assim, e nas maiores ligas e nos maiores clubes do mundo. Aí fala, pô, o Neymar sozinho, mas como sozinho? Você tá com os outros são protagonistas. E quando você monta a seleção, aí o que eu acho que o Brasil, a minha esperança? O Brasil, os jogadores eram
eram muito indisciplinados taticamente. Mas saímos da Copa do Mundo por causa disso, na Croácia. Que o cara foi lá, demoramos 100 minutos para fazer o gol, aí fizemos o gol, o cabeça de área estava lá querendo fazer o segundo, em vez de segurar para acabar o jogo. Então tem o Neymar falando, você foi lá fazer o quê no ataque? O Neymar tem a leitura labial do Neymar. Isso é disciplina tática. Então assim, e o Ancelotti, o Vinícius Júnior só foi bola de ouro, porque o Ancelotti pegou e falou assim, olha, você, igual que você falou, igual que falou do Kaká, você fica na esquerda, o Real Madrid pode estar perdendo de 3, de 4-0. Você não vai no pé do zagueiro pegar bola, você não vai nada. Você fica aqui na esquerda, vai driblar e vai chegar na linha de fundo e colocar a bola pro Benzema. Aí o início foi bola de ouro, Benzema, o melhor jogador, fez 500 gols com o Vinícius Júnior fazendo isso. Então assim, por isso que eu imagino que o Ancelotti tem essa personalidade, quando chegar e falar assim, ó, eu tenho 15 dias para treinar. Olha, o Vinícius Júnior, você aqui, você vai cair pela direita, o Matheus vai levar você pela direita, você pela esquerda. Cara, o jogo centroavante que for lá pegar a bola no pé do Casimiro, sai, cara. O Casimiro joga pra caramba, sabe jogar. Então, essa é a minha esperança, ele conseguir dar uma cara tática, porque o Brasil foi eliminado em 5 Copas do Mundo seguida por 5 seleções europeias. 5 Copas do Mundo seguida por 5 seleções europeias. Então não tem problema de jogar com o Japão, com a Argentina. E pode pegar a Holanda nas oitavas. Pode pegar a Holanda nas oitavas. Então, aí por que nós fomos eliminados? Será que é coincidência? Ser eliminado 5 Copas seguidas, porque a gente não sabe jogar. A gente não sabe jogar contra o europeu. Agora nós temos um treinador europeu, cara. Então, eu quero ver não saber jogar contra o europeu agora. Jorge, não sei se você concorda comigo, né? A gente falando ainda pegar o gancho do Neymar. Quando o Ronaldinho Gaúcho veio pro Flamengo, ele não era mais o Ronaldinho que era do Barcelona e nem do Milan. Ele se adaptou a jogar no meio do Flamengo, distribuindo o jogo, fazendo dentro da característica dele. O Thiago comentou do Cristiano Ronaldo, ele se adaptou dentro da característica dele de fazer gol, fica lá, porque ele era um jogador driblador também quando era mais novo no Manchester, né? O Neymar, você acha que ele não deveria se adaptar a jogar mais ou menos igual o Ronaldinho Gaúcho, como um articulador? Porque hoje eu vejo ele tentando fazer coisas que ele fazia quando tinha 20 anos, e não vai conseguir. Perfeito, você colocou uma coisa sensacional. Ele perde a energia dele. Você viu, eu vi o último jogo do Santos agora na íntegra. O Santos foi uma das melhores partidas que eu vi do Santos. O time era fraco, né? Mas tá jogando com um time fraco aí, tá perdendo dentro de casa. Enfim. De 2-0 toma empate. Agora, esse jogo do Santos agora, cara, foi um jogo, cara, que eles pareciam que tava 2 toques na bola. Pegava, tal, saía. E com o Neymar, toda a bola tem que passar no pé do Neymar. Se o Neymar foi lá na cabeça de área lá e demorou, porque ele caiu no chão, demorou, o pessoal espera ele chegar para poder passar a bola para ele. Então atrapalha a evolução do Santos, porque parece que os jogadores são obrigados a bola passar pelo pé do Neymar. Não. Pô, o Neymar, se ele ficar ali, como você falou, como 10, como o Ronaldinho Gaúcho, a qualidade dele, a visão. Bem melhor, né? Pô, cara, ele vai colocar os caras a cara o gol o tempo todo. Ele precisa ficar correndo o tempo todo, pegar a bola no pé do zagueiro, pegar a bola. Ele não consegue mais. Cara, aí, o time do Santos, que a gente tá falando do Ilharão, foi campeão no Flamengo, é moleque novo ainda. Porque no Flamengo ele sabia jogar, aqui no Santos sabe jogar, desaprendeu. A gente tá falando do Rony. Foi protagonista do Palmeiras, não tava bem. Cara, mas jogava. A gente tá falando do zagueiro que tava lá. Também tá falando de jogadores mais velhos, com um técnico com uma filosofia diferente. E eu acho que isso foi um erro do Santos em querer contratar jogadores campeões, mas num outro elenco, com outro técnico, com uma outra filosofia. E eu acho que isso que trouxe problemas para o Santos, né? O Gabigol voltou a fazer gol. Então, assim, do Gabigol é ruim, moleque de 32, 30 anos, eu acho. Então, assim, pô, tem ainda. Então, tem o treinador que chegar ali e saber explorar o melhor do cara. Porque o cara desaprendeu a fazer gol, o Gabigol desaprendeu a jogar bola. O outro, pô, ninguém desaprende a jogar bola. Ó, vou dar um exemplo, vou falar por mim. Tipo assim, no treino, quando eu era criança, eu treinei muito como goleiro. Eu acho que a posição sofre mais. Tipo, não que os outros não sofram. Em campo sofre muito. Mas o goleiro, ele sofre muito por falta de entrosamento com aqueles atletas que ele tem no momento ali, né? Não tem uns zagueiros que não sabem se posicionar bem. Tem uns lateral que não cobre direito. Pô, você não sabe nem se você tem que mudar o seu posicionamento padrão, né? É complicado porque, principalmente goleiro. O goleiro, eu acho que ele é muito assim, individualista. O goleiro tem que estar bem. O goleiro, por isso que ele é o primeiro a entrar e o último a sair do campo. Aí é bola rasteira e agora cada vez eu invento mais uma coisa do goleiro. Agora o goleiro tem que ser habilidoso também, né? Tem que saber sair jogando. Daqui a pouco colocar o gol maior, vão colocar 2 bolas em campo, vai ter 2 bolas jogando, tá? Porque o cara quer gol. Não pode se adiantar na hora do pênalti. Não pode ficar 6 segundos com a bola na mão. Então cada vez faz regra para complicar mais o goleiro. E o goleiro, ele tem que treinar bola rasteira lateral, entrada de frente, bola meia altura, trocada de mão, saída de gol. Tem que treinar tudo.
São várias funções que o goleiro tem que fazer, é exigido. Então, assim, e a orientação, né? Que ele que vê tudo por trás. Ele que vê o cara que tá armando. Muitas vezes o Rogério Ceni, ele mudava tudo que o treinador falava dentro de campo. O treinador falava assim, ô Mineiro, você vai pegar aqui, daqui a pouco o Rogério Ceni dentro de campo. Mineiro, cara, quem tá armando o jogo é o número 5, cara. Esquece o 10 ali e marca o 5. A gente mudava dentro de campo. E hoje falta jogador com essa personalidade. De chegar Liderança. não, só vou cumprir o que o treinador mandou e tô fazendo minha parte. O treinador mandou colar no 10, vou colar. O cara tá morto lá, mancando lá, e tá o cara colado, o cara esquece o cara tá mancando, vai marcar o outro. Então, assim, falta um pouco de liderança e personalidade pros jogadores. Roger, para encerrar essa parte da seleção brasileira, né, convoca pra gente aí, quem que você colocaria nos 3 goleiros da seleção? Você tá satisfeito com os que foram convocados? O Alisson, o Ederson e o Everton? Ó, muita gente critica, né? Não, pô, muita gente critica. É o que eu mais escuto falar isso, Roger. Quem que você lembraria? Pô, você acha que a convocação foi certa? A gente sempre fala, pô, mas o Alisson... Eu volto a falar igual que eu falei agora dos jogadores. A gente está falando aqui de Vini Júnior, a gente está falando do Rian, a gente está falando do Endrick, que foi pro Lyon, foi o melhor jogador, aí salvou o Lyon de não ser rebaixado. Então a gente está falando de vários jogadores. E a gente fala de goleiro do mesmo nível. Cara, o Alisson, foi em 2 Copas, não ganhou a Copa do Mundo, tal, aquela coisa toda. Mas me fala um goleiro que a gente acabou de ver agora o Hugo Souza entregando 2 gols ontem. Entregou 2 gols ontem. Uma saída de gol errada e outra saída de gol com o pé errado. Então, qual goleiro que você acha que vai dar essa tranquilidade? O Bento também. Então, assim, qual goleiro que vai dar essa tranquilidade que a gente sabe que não pode não ser herói da Copa, mas também não vai, não foi o causador da eliminação do Brasil. Então, eu falo, então me fala outro goleiro para vestir a camisa. O Fábio do Fluminense. Não, mas nunca jogou pra seleção, a gente não sabe. Ele tem, mas ele tem 45 anos. Tá, mas ele nunca vestiu a seleção, nunca jogou. Não, então, mas será que contra a França, porque ele tem idade, vai ser legal? A gente não sabe o que esperar. Então a Copa do Mundo não é pra arriscar. Por isso que o Ancelotti renovou 4 anos, que ele vai ter 4 anos para experimentar o goleiro dele. Eu acho que não. A gente tem certeza que o Alisson não vai estar na própria Copa e nem o Ederson. Aí com certeza, desse ciclo de 4 anos, ele vai estrear. Pra mim, seria normal o Alisson, que seria o titular. Eu acho que no gol jogou, acho que ele não inventou muito. E jogou. Cara, a gente tá falando do Alisson, 10 anos de Liverpool. 10 anos, não sei o quê, ganhou tudo, jogou Champions League, ganhou tudo. Cara, o cara que já participou, já jogou. Imagina jogar Champions League passando para 130 países. Então, o cara goleiro pegador de pênalti, você acha que entra nisso? Igual estavam querendo o Hugo. Então, como é que você vai pra Copa do Mundo pensando em ir pra pênalti, cara? Então nem vai, cara, fica aqui no Brasil. Vamos jogar igual o Carille no Corinthians? Vamos jogar pra 0x0 pra ir pra pênalti? Puta, Brasil. Roger, a gente tem um quadro. Coloca Diego Alves pra pegador de pênalti. Coloca quem vai. Um pra bater falta, um pra bater falta. Ô, Roger, a gente tem um quadro no Além do Placar. Na lata. Vou falar, mas deixa eu terminar rapidinho aqui. Você pegou. É bom podcast com a disca. Aí você corta ali, vai ali. Esse é o podcast de verdade, hein? Além do Placar 26. Aqui é interação, é discussão, é briga. Olha só. Aí por que ele levou o Everton, que é a maior polêmica da Copa de goleiro? Levou o Everton. Acho muito bom. Não, mas por que ele levou? O Ancelotti queria pegar. Não, o Ancelotti queria. O pensamento do Ancelotti não é questão só do Hugo. Ele queria levar um terceiro goleiro mais novo, para já sentir como é que é a Copa do Mundo, para ir adaptando. Eu levaria o John, em vez do Hugo Souza. Muito bom. Eu levaria o John, que era do Botafogo. Eu acho do peixe, pô. Revelado no peixe. Revelado no peixe, eu levaria o John. Se fosse para criar criar essa casca, convivência, como é que é uma Copa do Mundo e tal. Só que fez ele levar o Everton, porque o Alisson está voltando de uma contusão agora. O Alisson machucou, tá voltando a contusão. E a gente não sabe se ele vai estar 100%, se ele não vai, se ele vai sentir o outro músculo. A gente sabe quando você machuca a panturrilha, você deixa de trabalhar outra musculatura que você não está trabalhando. Forçando do outro lado, agora está voltando, né? Então assim, não sei. Então se não jogar ele e não jogar o Ederson, a gente sabe que o Everton vai dar conta do recado. Coisa que o Hugo, na seleção contra o Japão, falhou. E tem falhado em alguns jogos. O Bento, igual que você falou, falhou. Então tem alguns goleiros que têm falhados. Você já falhou daquele jeito já, Roger? Olha o Bento lá, foi bonita aquela, hein? Você acredita que eu não achei falha dele? O cara tava atrapalhando ele na frente, né? Pula, sabe a minha preocupação? Que ele não saiu gritando, aí seria falha dele. Mas apareceu ele de frente gritando, porque pro zagueiro dele, que goleiro, isso é treinado diariamente. O goleiro, quando grita, sai a linha. Cara, o cara sai da frente. E ele gritou. Você via ele falando, gesticulando, leitura labial, e o cara fez a cama de gato ainda, pra ele. E qualquer toque no goleiro, você no alto, cara, te desequilibra, você perde a bola, cara. Você perde a bola. Tem um quadro no Além do Placar, na lata. Tá vendo? Na lata.
O Roger, na lata, qual jogador jamais levaria pra essa Copa do Mundo? Que foi convocado, mas jamais levaria e por quê? Essa Copa específica, Essa Copa específica. Paquetá. Somos dois. Porque, eu levaria, e por quê? Porque ele voltou com o mesmo pensamento de todos, ser protagonista. E no Flamengo até agora, me fala qual jogo que ele resolveu, que ele foi protagonista, que ele... Não fez jogo até agora. A gente não está discutindo aqui a qualidade dele, a gente está falando a mesma coisa, mas estava discutindo a qualidade, se ele é bom jogador, se não é bom jogador. Mas a fase atual dele, eu não levaria ele. Tá falando, eu preferia com certeza levar o João Pedro pela fase do que ele. Ah, mas são posições diferentes. Cara, mas está falando dos melhores ali. Ele improvisou o Martinelli agora, na última convocação. Ele improvisou ele para jogar de 10 ali, jogou bem demais, armando o Brasil. Então, assim, você tem características, tem jogadores que você pode improvisar aqui para fazer aquela função. Mas quem ele não está bem, aí como é que você vai esperar que ele seja protagonista numa Copa do Mundo se ele não está sendo Flamengo? Aí entra o que você falou, Influência jogando da com um mídia. monte de craque. E jogando no Flamengo, que se você não jogar no Flamengo hoje, aquela quantidade de craque ali, para dividir fácil, né, cara? espaço, então, Ele não é unânime nem no Flamengo, nem a torcida é unânime com ele lá. Perfeito. Imagina pra seleção brasileira. Antes de terminar, tá, esse é o último quadro, mas eu vou dar. Só tem um São Paulino aqui. Então, Ô! a camisa personalizada do São Paulo. mentira. Obrigado. Abre aí. Valeu, hein? Nossa. Essa daí Parabéns, não vende, não troca. Cortesia, Nossa, grande essa- presente. Essa daí ele vai pôr no quadro, certeza, Roger. E agradecer também a CUT aqui. Essa jamais será lavada. Essa jamais será lavada. Nossa, show, Roger. Ô, mano. De bola, é. Maravilha, Roger mano. com 18 anos, você é louco. Ó. Aí tem o Murumbis aí atrás aí, ó. Murumbis. Da hora, Sensacional, Roger. Muito obrigado, viu? Nossa. Essa daqui realmente vai ficar enquadrada. Chora viu? não, Essa Aidan. daqui é Aidan, bom. chora não, hein? Essa aí vai ser, meu. Como eu disse, o Roger pra mim é um ídolo máximo. Ele, não é porque ele tá aqui. Eu tenho dois ídolos do Humildade. São Paulo que muita gente questiona. O Thiago questionou muito quando eu falei pra ele que pra mim como atacante o melhor pra mim era o França. Tem muita Não, gente França que é bom, fala cara, do gosto. Careca, mas na minha época Não, Careca eu demais, peguei né? muito o França, peguei muito você quando você foi campeão pelo Rio São Paulo, pra mim São foi as muito referências, importante. né? São É as referência. Foi eu quando eu vi comecei jogar, a eu vi entender de São futebol, então pra mim isso é Não, fantástico. Francinha, cara. Eu É fácil defender eu contra falo o ele seguinte, nos sabe o que treinos? eu falo? Vocês sabem que eu tenho um programa de rádio, né? Segunda, Aham. quarta e sexta, fazer meu jabá aqui. Segunda, quarta e sexta, Eu assisti, eu achei 101.1, da hora, cara, Onda gostei. FM na onda do esporte. Sintoniza aí. Sintoniza aí. Toda segunda, quarta e sexta, meio-dia uma. E eu falo, o pessoal traz muito falando do Luciano. Fala, cara, aí eu entro na mesma coisa que eu tô falando pra você. Luciano é importante, o São Paulo porque não tem muita opção. Agora, se você pega os números do França, do Dodô, Você é louco. do Luiz Fabiano, não, cara, aí- Sábado, você pega assim, pô, ele fez 110 gols no São Paulo, cara, jogou quase 400 partidas, tem que fazer, centroavante. Jogando São Paulo, que não fizer 110 gols, jogando 300, 400 partidas, tem que fazer. Eu acho Agora o lá pra França tá ali, 200 gols no São pô, Paulo, né? 280 jogos, quase 200 gols, cara, aí é Com diferente. todo respeito ao Luciano, mas ele não nem acessaria as escadarias do Morumbi pra entrar Tem uma curiosidade, Roger. Eu já vi várias, tipo assim, entrevistas de goleiros falando sobre algumas características de um treinador específico. Eu vi falar uma vez que o Luxemburgo tinha o cara que ele gostava que saísse a bola, o goleiro. Eu já vi o Marcos falando que... Acho que era o Filipão que mandava ele chutar a bola pra cima, que era para os atacantes não tomar trombada de zagueiro adversário. Tem alguma peculiaridade assim de tática, alguma coisa que os treinadores passavam que você falava, meu, é fora do padrão aqui, que ele manda fazer no jogo? Não, assim, muito o Vanderlei Luxemburgo, que eu falei que trabalhei com ele 5 anos, pra mim foi uma referência pra mim. E o Vanderlei Luxemburgo odiava o que se faz hoje, cara, o que se faz hoje. que faz Porque hoje? teve esse negócio de ter que sair jogando de qualquer jeito, tem que trabalhar a bola no goleiro, tem que sair jogando. O pé, né? Tanto que a gente foi pro jogo, que saiu uma curiosidade bacana, a gente foi pro jogo Flamengo e Vasco, no Maracanã, e caramba, como é que chama o zagueiro do Flamengo na época? De que ano, mais ou menos? 96, foi 96. O Júlio Baiano. O Júlio Baiano foi sair driblando, perdeu pro Edmundo fez o gol. Cara, chegou no vestiário, isso no primeiro tempo. Chegou no vestiário, o Vanderlei queria matar ele.
Falou, porra, legal, caramba. Se você fosse habilidoso, jogava no meio de campo, jogava na zaga, caramba, toca a bola, chuta pra frente, cara. E é isso, porque assim, hoje em dia tá com essa mania de sair jogando. Né? Cara, eu acho que é legal, sabe, sair com a bola trabalhando. Se você tiver espaço, tiver condição, sai. Né? Agora, se não tiver, cara, joga a bola lá pra frente, cara. Pô, conta a bola. E o Vanderlei fala assim: quanto mais a bola estiver longe do teu gol, menos risco você tem de tomar gol. É óbvio, lógico. É óbvio, né? Tá ali perto do teu gol, cara. O Guardiola fala isso, né? Falou, cara, enquanto estiver no campo de ataque, nosso goleiro não toma gol, cara. Galera, estamos chegando nos finalmente aqui desse momento histórico, momento belíssimo, agradável, junto com o nosso goleiro Roger Noronha aqui. Nosso muito obrigado, Roger, de coração. Meu, você é coração aberto, você é uma resenha leal, fiel. Nosso muito obrigado. Galera, lembrando aqui, somos um canal independente. Estamos buscando patrocínio aí para nos ajudar na nossa caminhada aí no dia a dia aí, nos fortalecendo. Siga-nos YouTube, TikTok, Instagram, dando aquela resenha diária, que temos conteúdos fresquinhos lá. Nosso muito obrigado, Roger. Meu, é emocionante porque só Deus sabe a nossa luta diária com meu parceiro aqui, Aidan, nosso convidado, torcedor Renan aqui, que tá junto também no dia a dia também. Para estarmos aqui, né, na honestidade, na luta mesmo. Então, vamos buscar um patrocínio para nos ajudar aí. E muito obrigado por contar com a sua ajuda. Nosso muito obrigado. Que Deus te abençoe, você, família, seu lado profissional. Que multiplique 1000 vezes para você. Nosso muito obrigado. Eu que agradeço, pô. Agradeço o convite. O bate-papo passa rápido, né? Quando o papo é bom, a resenha vai rapidinho. Muito rápido. Nem imaginava. Então, Resenha de botiquim, o Além do Placar 26 aí foi um prazer ser o primeiro a inaugurar esse programa, que eu tenho certeza que vai ser um sucesso. Eu não tenho dúvidas disso, tenho dúvida. Porque é isso que o pessoal quer ouvir. O pessoal quer ouvir espontaneidade, você falar o que pensa e tem direito de discordar, né? Não li nada que eu tava escrito aqui, ó. Não li nada, né? E a gente, assim, você tem o direito de discordar. Cada um dá sua opinião sincera e faz parte. Faz parte do jogo. Você discordava. Eu queria deixar no ar aqui como que era a dúvida que o cara falou aí, do jogador aí, que eu falei, não, é absurdo, cara. Que comparou. Bruno Henrique. Falou que o Bruno Henrique era mais ídolo do que o Zico, velho. Pelo amor de Deus. Aí eu falei, cara, não, fala um negócio desse, tem que cortar antes que vá no ar isso aí, pro cara não apanhar, cara. Mas eu que agradeço, estou à disposição de você. Você ficou muita pergunta aí, muita coisa ainda para ser falado. Quando quiser. Haverá uma outra vez. Haverá outra vez, com certeza. Deus abençoe a todos aí. Prazer estar com vocês aqui. Sucesso. E olha, Yakuti, vem que dá jogo. Não quero entrar depois que tiver todos os patrocínios já firmados, não, hein? Chega agora, hein? Abraço. Vai ficar tarde. Valeu, galera.